Não importa o tempo, o dia, todos buscamos constantemente pela felicidade, prosperidade, por um cargo melhor, um salário maior, a casa própria, carro, viagens, entre tantos outros sonhos. Mas só com a fé que conseguimos alcançar estes e outros projetos que almejamos tanto. Trabalhava muito, virava a noite trabalhando, fazia muita hora extra, mas não via os frutos, né, pastor? Como que eu vou pegar e vou largar tudo e vou começar uma nova função que eu nunca fiz na minha vida? Aí, fazendo os votos, os propósitos, eu comecei a querer botar em prática aquela direção, né? Eu comecei na sala da minha casa. Levantamos o sofá dentro de casa, arredamos as cadeiras e fazer móveis na sala. Cortando dentro de casa, foi vindo os propósitos, foi vindo fé em fé, de segunda em segunda a gente alugou um espaço, né? Alugamos uma garagem e continuamos. Aí veio uma oportunidade para a gente adquirir um terreno e construir o nosso galpão. A sede própria. A sede própria. 4 anos que a gente está no congresso e da sala de casa, hoje a gente tem o nosso próprio espaço e Deus deu mais uma direção. E semana passada a gente começou a construir kitnets em cima do galpão. Então a gente que alugava, agora a gente vai alugar para as pessoas, né? Foi luta, pastor. Mas chegou, né? Chegou, graças a Deus. Graças a Deus. Sim, senhor. Usando esta ferramenta, encurtamos este caminho. Ter um pacto com a palavra de Deus é entrar em aliança com o Altíssimo. Se você quer um ano abençoado, se você quer que 2024 seja diferente, a mudança que você tanto precisa e necessita, não vai começar com ninguém, vai começar com você. A fé nos ensina que não há distância que nos impeça de buscar tudo que Deus tem para nós. O senhor vem da onde? Da Guarda do Cubatão, Palhoça. Viemos do Balneário Estreito. Fazenda do Max, São José. Viemos da Aririú, Palhoça. Nós somos do Mato Grosso, mais ou menos uns 2.500 quilômetros, mais ou menos. Se começar é uma coisa, terminar é outra bem diferente. Mas para que a gente consiga terminar o que começou, é preciso se manter firme, forte e se manter na fé. Deus tem abençoado muito, mas muito mesmo, assim, coisas que a gente nem pede vem acontecendo, compra de apartamento, a gente troca de carro praticamente todo ano. Agora eu trabalho na área da saúde, né, da enfermagem, eu tenho um emprego já há 19 anos, eu não estava buscando outro emprego, apareceu, fui convidada para trabalhar com outra equipe de cirurgião sem nem eu estar pedindo para Deus isso, ganhando o dobro do salário do que eu ganho no outro hospital. Desde que a gente ingressou e desde que eu assumi o pacto, só coisa boa vem acontecendo. Trabalho com vendas, as minhas vendas cada vez aumentaram mais. Quando eu me afasto da igreja, as vendas diminuem e eu retomo, as coisas mudam completamente, então, graças a Deus, eu estou tendo bons resultados. Às vezes a pessoa tem a oportunidade de vir segunda-feira, não vem. De vir quarta-feira, não vem. De vir domingo, não vem. Porque ela diz assim, Deus sabe. Deus sabe que ela está desprezando o que é de maior valor e está valorizando aquilo que não é nada. Elas querem que Deus seja perfeito em tudo para com elas, mas nem sempre elas fazem as coisas perfeitamente para Deus. Você está vendo sua vida passar e não conquistou nem a metade de tudo que sonhou? Venha entrar em aliança com Deus na maior corrente de prosperidade do estado de Santa Catarina e comprove que para Ele não há distâncias ou barreiras. Olá, que Deus abençoe a sua vida e abra todos os seus caminhos. Iniciamos mais um programa saindo da crise nesta sexta-feira, dia 22 de março. E eu gostaria que você que está acompanhando essa programação agora e está sofrendo, de repente numa situação de aperto, sabe? Você está naquela condição de que não existe, humanamente falando, nenhuma possibilidade de sair dessa situação. Mas espiritualmente falando há, porque Deus, através dessa programação, estende a mão na tua direção para lhe ajudar. Por isso, nós colocamos ao seu dispor o número da nossa central de atendimento espiritual, para você que deseja mandar uma mensagem agora, 11 3573 3500, para você que deseja ligar,
11 3573 3535. E você que tem computador, você pode ter acesso à plataforma pastoronline.com. Digite aí, mande sua mensagem a pastores 24 horas através dessa plataforma, orientando, auxiliando a você que precisa de socorro, de uma direção que vem de Deus. Por falar em direção que vem de Deus, através desse programa vamos mostrar para você que está desempregado, endividado, falido, de repente numa situação difícil financeiramente falando, que para o seu caso tem jeito, para o seu problema tem solução. E os testemunhos que apresentamos é a prova viva disso, como o da Letícia, que você vai acompanhar agora. Chegou a falir, chegou a parar nas mãos de agiotas, mas uma direção que recebeu do altar mudou a sua situação. Vamos acompanhar. Meu nome é Ana Carolina, tenho 35 anos e sou empresária. Por volta dos 9 anos, eu percebi que havia algo de errado com meus pais. Eles não brigavam na minha frente, mas a gente conseguia sentir o esfriamento entre eles e eu pude presenciar a separação deles. E eu cresci uma criança revoltada. Eu não aceitava e eu acabei me tornando muito rebelde. Nessa época, eu passei a conhecer a noite e passei a sair para as baladas, e lá nas baladas eu aprendi a beber. Por volta dos meus 25 anos, eu decidi empreender. E aí meus pais me ajudaram, mais uma vez. Eles me ajudaram com a abertura de uma loja. De forma rápida, eu decidi abrir a segunda, a terceira e a quarta. Eu tinha o dinheiro, eu tinha o poder aquisitivo. Então, eu entrava nas melhores baladas, eu bebia com pessoas da sociedade. Eu passei a me influenciar muito mais. Eu comecei a conquistar tudo para o meu ego. Eu fiz do dinheiro meu Deus. Eu comprava tudo, né? Eu conseguia comprar o que eu quisesse, ir para onde eu quisesse, mas eu não tinha paz. Parecia que a minha alma, ela estava gemendo. Era como se ela chorasse e eu não sabia o que fazer. Me dava o desespero. Era como se eu levasse um soco na boca do estômago e buscasse o fôlego e não vinha. Na frente da loja havia uma igreja universal. E meu pai passou a frequentar essa igreja. E ele me convidou para ir. Eu cheguei a visitar, mas eu não fiquei, não levei a sério. Mas eu era tão prepotente, tão arrogante, que o que eu queria mesmo era ser rica. Eu comecei a perder as lojas. Eu perdi uma, depois a segunda, a terceira. E aí, eu tinha conquistado um carro. Chegou um oficial de justiça e perguntou quem era o dono do carro. Eu me apresentei e ele falou, então, você tira as suas coisas que eu vou levar o carro. E aí eu saí de dentro do carro. Eu estava em outra cidade, eu saí de dentro do carro e eu me lembro até hoje. Eu fiquei olhando ele levar o carro e eu com as coisas tudo na mão. Essa para mim foi a maior humilhação, mas ainda não foi o fundo do poço. O fundo do poço, eu costumo dizer que eu passei dele. Eu fui buscar dinheiro com a agiota. Passei a dever a agiota. E era constante. Eu fui trabalhar em um shopping de domingo a domingo e isso chamou muito a minha atenção, porque o que eu pagava de salário para as minhas colaboradoras, eu passei a ganhar bem menos. E um dia, uma pessoa que eu devia me chamou no telefone e falou que ia atrás dos meus pais. Eu me tranquei no quarto e eu falei para minha mãe, eu perdi tudo. Eu só não passei fome porque ela me deu o que de comer. Eu perdi o carro, que simplesmente levaram. Eu sentia como se as lojas saíram todas da minha mão. E eu tinha aquele trabalho que eu não queria. Eu me lembro que quando eu saí do quarto,
o meu olho estava tão inchado e vermelho, tão inchado. E aí eu comecei a passar mal em casa. Minha mãe, ela falou, vamos ligar para a Igreja Universal. E aí ela ligou pro SOS aqui, era à noite. Minha mãe falou que era para eu escutar o que o homem de Deus estava falando no telefone. E aí eu pude escutar. Ele falou, olha, o que você precisa hoje é de ajuda. Você tem que se render. Eu fui procurar a Igreja Universal, mas desta vez disposta a obedecer. E eu falei para Deus, Senhor, se o Senhor realmente existe, o Senhor muda a minha história. Mas se o Senhor não mudar, me leva. É tudo ou nada. Com tudo isso, eu aprendi a usar fé, eu aprendi que tudo era na oração, já liberta, né? E eu nunca me esqueço que o pastor falou para mim, olha, agora que você se limpou, você precisa se preencher. Você tem que se preencher com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus. E aí eu passei já a olhar a vida de outra forma, de outro sentido. Eu fui percebendo que aquela avareza, aquele materialismo também eu não tinha mais. Os problemas, eu não me entregava mais para eles. Eu tinha certeza que eu ia resolver. Então, com um processo assim, bem lento, as coisas foram se organizando. Eu me lembro que eu me ajoelhei no chão, na frente do altar, e quando eu me levantei, foi como se eu tinha certeza que ele estava comigo. E a minha oração foi tão sincera, que ele me acolheu. Aquela noite eu me senti acolhida. Hoje eu tenho a certeza que sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus, eu não estaria aqui. Eu tenho a certeza que foi Ele que providenciou tudo. Todos os detalhes, os mínimos detalhes, eu tenho certeza que foi Ele que proveu. Ele para mim, o Espírito Santo para mim, é tudo. É mais que o ar que eu respiro, é mais do que minha própria vida. E tudo que eu conquistei, tudo que Deus me proporcionou, não é nada, para mim não é nada perto dessa certeza, dessa comunhão com Deus. Eu busco pelo alimento da minha alma, para o dia que Deus me buscar, eu ir encontrar com Ele. O que nós queremos que você entenda é o seguinte, a exemplo da Letícia, se ela fosse olhar para a sua situação, ela infelizmente se entregaria. Ela ficaria naquela condição de pensar assim, não há mais o que fazer, o que me resta é aceitar. Talvez esse é o seu pensamento, aceitar essa situação de inadimplência, aceitar essa vida limitada que você está vivendo, de lutar tanto e não ter nada, de ver aí aquilo que você tanto projetou, planejou e investiu, sua loja, sua empresa, falindo, indo aí à bancarrota. Você talvez é aquela pessoa que diz assim, olha, pastor Renato, do jeito que está, eu não sei se pior pode ficar, mas o pior de tudo é que a tendência é piorar se você não agir. Por essa razão, segunda-feira agora será o dia do retorno para todas aquelas pessoas que um dia já estiveram conosco no pacto. Não importa quando, não importa em que época, não importa se você é recente ou já de muitos anos atrás você vinha segunda-feira e parou. O que importa é que nesta próxima segunda-feira, na volta ao pacto, Deus estará dando a você a oportunidade de voltar e recomeçar de onde você parou. Sua vida está estagnada porque aquilo que você começou com Deus um dia, você também estagnou. Então é hora de você avançar, de você ir adiante, de você agir. Se assim você fizer, pode ter certeza que tudo que você quer na sua vida alcançar, você conquistará. Nós vamos agora a esse intervalo que fala sobre esta próxima segunda e eu volto daqui a pouco.
Um dia você chegou aqui, com a vida destroçada. Fez parte desta multidão. Recebeu a direção e a força necessária para vencer, e em pouco tempo a sua condição já era bem diferente. Já não tinha mais o nome sujo, os negócios iam de vento em popa, os caminhos se abriram e tudo começou a dar certo. Seu tempo, todavia, se encurtou por conta do aumento do trabalho e já não havia mais espaço no dia para buscar a direção de Deus. Hoje você está longe, colhendo os frutos da sua aliança quebrada. Os negócios se foram, as dívidas voltaram a fazer parte da sua vida e a falsa sensação de bem-estar deu lugar à preocupação e ao desespero. Se um dia você fez parte desta multidão, já esteve no quadro dos vencedores e por um motivo ou outro quebrou a sua aliança e se afastou, chegou a hora de retornar. Nesta segunda-feira, 25 de março, venha e participe do dia da volta ao pacto, a oportunidade de você firmar uma nova aliança com Deus e recuperar tudo que perdeu, no maior congresso de prosperidade do mundo. Sabe o que a palavra de Deus ela afirma? Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você voltar nesta segunda-feira é você buscar em Deus a diferença que você precisa que aconteça na sua vida. Inclusive, estaremos às 18 horas realizando 60 minutos de poder. Isso mesmo, 60 minutos de poder. Para você que, de repente, trabalha aqui nos arredores do centro, próximo à catedral, ou ainda que não, mas você só tem a disponibilidade de vir no cair da tarde, 18 horas, 19 horas você sai daqui. Mas você sai com a direção, você sai com a bênção, você sai levando com você a proteção de Deus para os seus negócios e a sabedoria dada através da palavra para que você vença e comece então uma nova jornada. Segunda-feira, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis, nós lhe aguardamos. 18 horas, pacto com Deus ao cair da tarde. Jesus realizava muitos milagres ao cair da tarde. Diz o outro texto sagrado que ao cair da tarde haveria luz. E eu creio que vai haver luz na sua vida. Mas é claro, teremos também às 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde e o horário principal, 19h30, com o pastor Juliano Brito e uma equipe de fé clamando em seu favor. Nós vamos acompanhar resultados de pessoas que firmaram uma aliança com Deus e alcançaram a transformação da vida financeira. Seu Jefferson, desde quando o senhor começou a fazer a segunda-feira, o pacto, o que o senhor conseguiu resolver? Então, já tem 2 anos que eu estou firme aqui no pacto. Eu tinha uma dívida de 140 mil. Foi um processo na justiça. A pessoa me processou e ganhou. Então, ali fica... quando é esse tipo de dívida, é uma bola de neve. E, graças a Deus, eu consegui pagar essa dívida, né? São 2... Vindo direitinho, pagou a dívida? Paguei, a quitada. E saiu lá a pendência. Porque isso aí, esse tipo de dívida, se tu não paga, ela vai aumentando, que a correção é feita pela própria justiça. E aí eles vêm sobre os bens da pessoa e penhoram, sabe? Então, foi uma libertação. Inclusive, eu trabalho com vendas e eu sempre determino multiplicação das minhas vendas, né? Clientes, fornecedores. E como o meu ramo é de construção, quando é janeiro e fevereiro, sempre no natural, né? Acontece queda nas vendas. Isso é normal. Só que eu não aceitei isso. Já entrei o ano já com os projetos. Trouxe 3 segundas-feiras seguidas, eu trouxe o projeto e hoje ainda trouxe mais esse da causa aí também. E dentro desse projeto eu coloquei os valores, né? Eu sei que isso não é nada, isso é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas mês de fevereiro eu atingi 1 milhão em vendas, né? E Deus está abençoando. Conforme eu estou determinado, conforme eu tenho determinado, as coisas estão acontecendo. Então, quem trabalha com vendas, eu acho muito importante que
que a pessoa venha até o Congresso e dê essa oportunidade para que o Senhor Jesus Cristo possa agir com poder e autoridade na vida financeira dela e que ela possa pagar suas dívidas, multiplicar suas vendas, seja o que for o segmento que ela esteja trabalhando. Qual o nome da senhora? Laudeir Duarte da Silva. Dona Laudeir, o que aconteceu através do pacto com Deus? Aconteceu com meu filho, ele nunca trabalhou de carteira assinada. Há 20 anos, porque ele foi preso e tudo. Em 2008 ele foi preso e ninguém dava nada por ele lá onde eu moro. Aí eu comecei, porque eu não vinha na segunda-feira, eu comecei a vir por ele, pedindo, e Deus abriu a porta para ele. Há 20 anos ele nunca trabalhou de carteira assinada. Quer dizer, ele era um rapaz desacreditado por todos, sim. Ele nunca trabalhou de carteira assinada, não. E a senhora não vinha segunda-feira. Passou a vir, a lutar por ele, sim. E Deus abençoou abrindo as portas. Abençoou com tudo, Deus abençoou, compreendeu? Deus abençoou tudo ele. E daí, Deus deu um serviço para ele, ele está adorando o serviço. Ele nem precisa chamar ele. Ele já acorda, ele entra às 7, né? E sai às 5. Ele já acorda normal, nem precisa eu chamar ele. E o que a senhora pode dizer? Segunda-feira vale a pena vir no Pacto com Deus? Vale muito a pena vir. Quem não vem, que venha. Que meu Deus transformou meu filho de uma tal maneira assim que todo mundo ficava admirado que ele estava trabalhando, porque ele foi preso e não abriram a porta para ele, compreendeu? E eu fiz, aí ele fez a carteira de trabalho e eu comecei a lutar por ele, comecei a lutar. E Deus abriu a porta para ele. Ele está adorando o serviço. Amém. Quer dizer, ninguém dava oportunidade, mas Deus abriu uma porta grande e oportuna e hoje seu filho transformado e trabalhando abençoado. Que Deus abençoe a sua vida e muito mais vai vir, tá? Marcos, vindo segunda-feira, obedecendo, a aliança aí na sua mão, o que mudou? Então, eu trabalho com vendas também, numa empresa que fornece produtos de limpeza e higiene profissional para o estado de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. E quando eu vim trabalhar na área, eu sabia que eu tinha que fazer a reunião de segunda-feira. E vai para 3 anos que eu estou na empresa, nessa área, né? E sou fiel, venho todas as segundas-feiras, dificilmente, no dia que eu não venho, muito difícil. Uma outra vez eu já falei que a minha mãe faleceu na segunda, a gente foi enterrar ela e eu vim nesse dia. Nesses 3 anos, a minha vida financeira mudou muito, muito mesmo. O mês de janeiro eu fiz eu peguei a aliança e eu estava almejando uma meta, num valor, e Deus abençoou tanto que eu vendi R$20 mil a mais. Nesse mês de janeiro foi o mês que eu mais vendi em 3 anos na empresa. E o meu patrão, ele viaja nas filiais para poder cuidar, né? E ele sempre fala do meu trabalho para as pessoas ir lá, né? Então, tudo que eu devo a Deus, né? A reunião que eu venho na segunda, eu venho sábado também. Então, tudo que eu faço, toda a direção eu pego aqui do altar, né? Certo. E dá certo. Então, sem a direção, sem Deus, sem eu vir, eu não estaria onde eu estou hoje. E eu me lembro quando você perdeu a sua mãe, que foi um dia muito difícil. E eu lembro você chegando aqui e não faltou, honrando o seu compromisso, né? Não faltei porque eu fiz uma aliança, né? Tá certo que tem dias que a gente não vai conseguir, pode acontecer uma segunda-feira que eu não possa vir, mas naquela segunda-feira eu vim. Eu não fiquei em casa chorando, não fiquei lamentando, porque eu tenho um pacto, uma aliança, eu tenho um propósito, né? Então Deus abençoa. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a 2 das manifestações mais eficazes de Deus: poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnets alugadas. Tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo. Depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho
eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Pastor, eu adquiri um imóvel, fiz salas comerciais, não sei de onde saiu o dinheiro, foi de Deus, porque eu não tinha condições. 300 mil, eu consegui 11 kitnet. Deus me ajudou, que hoje eu tenho condições de fazer mais 20 salas comerciais do outro lado, em nome de Jesus, e quero honrar a Deus. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Banhada ouro e com o nome de Jesus em hebraico, divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus no ano de 2024. Venha buscar a nova aliança do Pacto com Deus. Segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Cada testemunho que nós apresentamos para você comprova o poder de Deus. Mas sabe o que eu quero? Eu quero apresentar aqui no programa o seu testemunho. Eu quero pegar no altar, colher no altar o seu testemunho. Eu quero ver você vencer. Ainda que você esteja aí do outro lado e eu não lhe conheça, eu não sei quem você é, mas eu quero ter o prazer de lhe conhecer e saber que, através de uma decisão, de um passo que você deu, de estar segunda-feira na reunião da prosperidade com Deus e já começar nesta próxima segunda, sua vida financeira vai dar uma guinada e um testemunho com certeza você também terá para dar. Vem estar conosco segunda-feira às 7, 10, meio-dia, 3 da tarde, ao cair da tarde, 18 horas e às 19h30 também, na Mauro Ramos, 1310, bem aqui no centro. Você não paga nada para entrar. A palestra é gratuita, estacionamento também gratuito, creche gratuita para as crianças, para a sua comodidade. Você pode vir, venha seguro, mas venha certo de que o que você vai receber e vai ouvir vai ajudar você a sair desta crise. Mas também, na oportunidade, eu quero falar com você que está nos acompanhando que vamos iniciar, a partir deste domingo, a Semana Santa. Domingo, o Domingo de Ramos, que representa a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, quando ele foi recebido com ramos nas mãos pelas pessoas. Outras colocavam a sua capa, sua veste no chão por onde Jesus haveria de passar montado ali no jumentinho. Mas Jesus quer entrar na sua vida, ele quer triunfar no teu ser e para isso você precisa abrir as portas do seu coração e permitir que ele entre. Sabia que a Semana Santa foi a semana mais intensa de Jesus? Desde a sua entrada até o Calvário, até o túmulo e a sua ressurreição. Uma semana marcada por muitas lutas, mas que terminou com vitória. Você está enfrentando lutas? Pois é, Deus quer dar a você vitória. Venha participar conosco desta Semana Santa, começando neste domingo, às 9h30 da manhã, aqui na grande concentração de fé e de milagres. Nós ficamos por aqui com o programa Saindo da Crise, mas eu deixo você com essa chamada falando sobre esta semana especial. Um grande abraço e até o próximo programa. O Domingo de Ramos celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Com ramos nas mãos e lançando suas vestes, a multidão abriu o caminho para o Filho de Deus entrar na cidade. E mais uma vez, este dia tão especial, que marca também o início da Semana Santa, será revivido, para que haja a entrada triunfal de Jesus em sua vida. Neste domingo, 24 de março, participe do Domingo de Ramos, às 7, 9h30 e às 18 horas, em todos os templos da Universal.